Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero nesse momento lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. Nós vamos ler na verdade do verso 35 até o verso 39. Evangelho de Marcos capítulo 1, a partir do verso 35, diz assim: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Todo o contexto desse texto que eu acabei de ler, juntamente com você, é cercado pelo ministério de pregação, de ensino e de cura e libertação realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe muito bem que Jesus Cristo, ele pregava, ele ensinava, ele curava as pessoas de enfermidades, ele libertava as pessoas de possessões demoníacas, e ele teve um ministério prodigioso. Mas o que eu acho impressionante é justamente o fato de que o evangelista Marcos, propositalmente, ele organiza a sua literatura. Claro que isso ele fez debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus. O evangelista Marcos, ele coloca todo esse contexto ministerial de Jesus Cristo diante dessa temática chamada oração. Eu não sei se você já leu o Evangelho de Lucas. Caso você não tenha lido ele todo ainda, eu quero lhe recomendar, porque no Evangelho de Lucas você encontrará toda a teologia de oração de Jesus Cristo. É um compêndio de oração da pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de Lucas. Leia e você verá o quanto que Jesus Cristo ele foi um homem que viveu intensamente a sua vida de oração. Quando eu digo Jesus Cristo foi um homem, refiro-me ao fato de ele ser 100% humano. Não estou aqui negando a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele era 100% homem. A sua natureza é 100% humana. E neste aspecto, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não abriu mão de sua vida de oração. Então, antes de entrar em nosso tema propriamente dito, eu gostaria de lembrar para você que oração é muito mais que uma conversa. Oração é um relacionamento de dependência com Deus. Quando você ora, você está dizendo algo do tipo: Senhor, eu nada posso, mas Tu pode todas as coisas. Quando você ora, você está dizendo assim: Senhor, Tu não precisas de mim, mas eu preciso de Ti. Então a oração é um ato de dependência de Deus, é um relacionamento de dependência de Deus. E neste aspecto, de modo específico, na vida de Jesus Cristo, nós vemos ele assim se colocando para nós como um modelo assim esplêndido. Aliás, ele é o nosso maior exemplo em tudo. Na verdade, muitas vezes nós resumimos a obra de Jesus Cristo ao sofrimento da cruz. O sofrimento da cruz
foi algo intenso, foi onde se consumou ali o pagamento pelos nossos pecados. Porém, é preciso que nós entendamos que o ministério terreno de Jesus Cristo foi muito mais amplo do que a cruz, do que a sua crucificação. Jesus Cristo, em toda a sua vida terrena, foi colocado por Deus diante daqueles que o viram no primeiro século e diante de nós, que conhecemos a sua vida através do relato bíblico histórico. Ele foi colocado para nós como o modelo de filho que Deus deseja que vocês e eu sejamos. Vocês e eu temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas vocês e eu precisamos ter Jesus Cristo como um modelo de filho que Deus deseja que vocês e eu sejamos. E eu gostaria de abordar este modelo de filho que Deus deseja que vocês e eu sejamos a partir desta temática sobre oração. A oração é algo que todos nós sabemos que devemos praticar, mas infelizmente são poucas as pessoas que têm investido o tempo de sua vida na prática da oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi e continuará sendo para todos sempre o nosso grande exemplo e de forma específica sobre este assunto chamado oração. Nesta tarde eu gostaria de pensar com você sobre o tema uma vida de oração. Vejam, o versículo 35 nos traz assim algumas informações que vocês e eu precisamos ter estas informações muito claras em nossa mente. Verso 35, onde estará baseado todas as divisões tópicas de nossa reflexão, diz assim: tendo se levantado alta madrugada. Esta informação não está aqui por coincidência. O evangelista, ele poderia ter dito assim: Jesus levantou-se de manhã cedo e foi orar e ponto. Mas o evangelista, movido pelo Espírito Santo, diz assim: levantando-se alta madrugada. Ele dá um destaque, ele dá uma ênfase ao horário que nosso Senhor Jesus Cristo se levantou para praticar a oração. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina que uma vida de oração, ela requer empenho da parte daquele que deseja desenvolver a sua vida de oração. Muitas pessoas desejam se beneficiar dos benefícios da oração, mas são poucas as pessoas que de fato buscam ter uma vida de oração. Não são poucas as pessoas que têm o hábito de pedirem orações umas às outras, e isto é uma prática saudável. No entanto, a nossa vida espiritual não deve limitar-se ao fato de vocês e eu pedirmos orações uns aos outros ou uns pelos outros. Nós precisamos nos dispor a fazer o esforço necessário, a nos empenharmos para termos uma vida de oração. A expressão alta madrugada traz para nós a ideia de que Jesus Cristo, em seu ministério terreno, ele foi alguém que se empenhava em uma vida de oração. A vida de oração de Jesus era algo tão diferenciado, tão autêntico, que houve um momento em que os discípulos de Jesus fizeram a Jesus um pedido inusitado. Eles pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. Qual a razão de os discípulos terem pedido a Jesus Cristo que eles ensinassem a orar? Certamente os discípulos de Jesus, embora vivendo em uma comunidade religiosa, em uma cultura religiosa,
eles perceberam na vida de oração de Jesus Cristo algo diferente, algo especial. A vida de oração de Jesus Cristo era muito mais do que proferir palavras a Deus e em nome de Deus. Havia algo de especial naquela relação que era cultivada por Jesus Cristo com a pessoa de Deus, o Pai. E os discípulos, ao verem o empenho de Jesus, investindo tempo em sua vida de oração, eles então assim se motivaram e viram neles próprios a necessidade de aprender a orar da forma como Jesus orava. Esta temática, a oração, ela é algo tão sério e precisa ser tão levada a sério por nós, que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Vejam, Deus tem um desejo tão grande de que vocês e eu nos empenhemos em uma vida de oração, que Ele não só nos adverte a uma vida de oração em Sua palavra, como também Ele coloca o Seu Santo Espírito para operar em nós com a finalidade de que as nossas orações aconteçam de uma forma agradável à Sua pessoa. Nós temos um intercessor no céu, que é Jesus Cristo, e nós temos um intercessor em nós, que é o Espírito Santo. Deus leva tão a sério essa questão da oração, que Ele não só prescreveu em Sua palavra o ensino bíblico da oração, como Ele nos deu um intercessor no céu, Jesus Cristo, e nos deu um intercessor que atua poderosamente em nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Portanto, em primeiro lugar, para que vocês e eu tenhamos uma vida de oração, é preciso que nós nos empenhemos. Oração requer esforço, oração requer esmero, oração requer dedicação. Não há como vocês e eu desenvolvermos uma vida de oração sem que nós não nos disponhamos a pagar o preço necessário, muitas vezes tendo que sair de nossa zona de conforto, dormindo menos, como era o caso, ou como foi o caso de Jesus aqui na passagem que nós acabamos de ler, quando o texto diz que ele levantou-se alta madrugada, né? Em nossos dias, por causa da correria, não tanto agora no período de quarentena, mas nos nossos dias, se nós pudermos dormir 5 minutos a mais ali, nós já ficamos muito felizes. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele era tão empenhado em sua vida de oração, que Ele levantou-se alta madrugada para orar. Há um exemplo bastante conhecido acerca de uma vida de oração. São vários os exemplos, mas eu gostaria de mencionar o exemplo de Martinho Lutero, que foi considerado historicamente um grande homem de Deus, e Deus utilizou ele para iniciar o movimento da Reforma Protestante no século XVII. Martinho Lutero, nos dizem, os biógrafos de Martinho Lutero nos dizem que Martinho Lutero costumava orar todos os dias 2 horas. Ele dedicava 2 horas de seu tempo diário para a sua vida de oração. Mas quando ele percebia que aquele dia ia ser um dia mais cheio, um dia sobrecarregado, ele se levantava 2 horas antes do que o horário costumeiro para acrescentar mais 2 horas às suas 2 horas de oração que ele costumava orar. Ou seja, nos dias que ele percebia que seria um dia mais tumultuado, ao invés de orar somente 2 horas, ele costumava orar 4 horas por dia. Claro
que você e eu não somos um Martinho Lutero, e não adianta vocês e eu querermos ser um Martinho Lutero, porque nós jamais seremos. Como dizia um amigo meu, cada pessoa tem o seu CPF, né? Cada pessoa é alguém específico, é alguém único, exclusivo. E é claro que não dá para você e eu querermos viver as mesmas experiências com Deus que Martinho Lutero vivenciou, até porque isso foi um privilégio que Deus deu a ele. Mas eu estou citando o exemplo para que vocês e eu possamos compreender que muitas pessoas seguiram o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo naquilo que diz respeito à prática da oração e se empenharam na prática da oração. Então, a pergunta do nosso tema: o que fazer para termos uma vida de oração? É impossível, em primeiro lugar, a você e a mim, termos uma vida de oração sem que vocês e eu nos empenhemos neste estilo de vida chamado vida de oração. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção mais uma vez para o versículo 35. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A expressão alta madrugada, ela revela para nós que Jesus era empenhado em sua prática de oração, mas ela revela também para nós que Jesus Cristo priorizava a sua vida de oração. A vida de oração de Jesus não era aquilo que ele fazia no final do dia, quando ele encerrava as suas atividades. Não, isso não quer dizer que você e eu não possamos orar ao término das nossas atividades. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você voltar os seus olhos para os versos 36 e 38, você vai ver que está escrito o seguinte: procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Então, como é que nós sabemos que a expressão alta madrugada traz para nós a ideia de que Jesus era alguém que priorizava a sua vida de oração? Jesus Cristo, ele era um homem muito requisitado e era um homem muito ocupado. Você vê isso aí no versículo 38, quando ele diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus era requisitado, Jesus ele era extremamente ocupado, mas a expressão levantou-se alta madrugada mostra para nós que Jesus Cristo não considerava a oração como sendo algo secundário, algo que deveria vir em segundo plano. Porém, Jesus Cristo considerava a sua vida de oração como sendo algo primário, como sendo prioridade. De 0 a 10, que nota você dá a prioridade que você tem dado à sua vida de oração? Quem sabe você faça parte do grupo daqueles que oram quando vão dormir, aquela oração mais ou menos assim: Senhor, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelos livramentos, obrigado pela minha família, em nome de Jesus, amém. Nós devemos fazer orações com este conteúdo. O cuidado que nós devemos ter é justamente no fato de estas orações não se tornarem em nossas vidas espécie de rezas que nós repetimos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, como se a vida de oração se limitasse a estas poucas palavras de cunho conveniente que nós muitas vezes dirigimos a Deus.
Deus deseja que vocês e eu tenhamos um relacionamento com Ele através da oração. Mas vocês e eu jamais teremos um relacionamento profundo com Deus através da oração, sem que a oração passe a ser uma prioridade em sua vida e em minha vida. Oração não é brincadeira de criança. Vida de oração é coisa de gente grande. Atualmente, nós temos visto assim este assunto sendo inclusive banalizado. A vida de oração, ela não tem sido somente esquecida ou deixada de lado, ela tem sido inclusive banalizada. Muitas pessoas têm o hábito assim de tirarem fotos orando. Outro dia, eu vi no Facebook uma foto de alguém que estava de joelhos em um determinado local. Aí ele colocou uma frase, lá: acabei de voltar do monte, estava a sós com Deus. Quase deu vontade de dizer assim: quem foi que tirou a foto, Que o cara estava lá, só ele e Deus, mas teve alguém para tirar a foto. E muitas vezes nós fazemos o que é certo, porém com a motivação errada. Oramos, mas a motivação é mostrar para as outras pessoas que nós estávamos orando. Vejam bem, irmãos e irmãs, eu não estou falando de uma ocasião onde você está participando de uma programação pública, onde tem pessoas orando e você ou eu, com o intuito de inspirarmos outras pessoas a oração, tiramos uma fotografia ali de um grupo de pessoas orando e postamos aquilo ali com o intuito de motivar outros à oração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de nossa particularidade. Muitas vezes nós regurgitamos nas redes sociais algumas coisas que nós não somos. Você posta ali uma foto orando para que você pareça ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas na prática você não tem levado tão a sério assim a sua vida de oração. A oração não tem sido prioridade em sua vida. E o segundo ponto de nossa lição, quando a Bíblia diz para nós, o segundo ponto de nossa reflexão, quando a Bíblia diz para nós que Jesus Cristo levantou-se à alta madrugada para orar, esta expressão nos ensinam duas lições. A primeira, para Jesus Cristo, a oração era algo que requeria de sua parte empenho, esmero, dedicação. É impossível, como já disse, a você e a mim termos uma vida autêntica de oração sem que nos empenhemos nesta causa. Segunda lição que esse texto traz para a sua vida e para a minha vida. Para que tenhamos uma vida de oração, é necessário que a oração em nossa vida esteja em primeiro plano, seja prioridade. Lembrando, oração é muito mais que proferir palavras dirigidas a Deus ou em nome de Deus. Oração é uma relação íntima que vocês e eu devemos ter diariamente com o Senhor nosso Deus. E por fim, eu quero chamar a sua preciosa atenção ainda para o versículo 35, porque diz assim: tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O que isso nos ensina? Jesus nos ensina, ao sair para um lugar deserto, ao sair para um lugar não tumultuado, ao sair para um lugar onde a sua atenção não pudesse se dispersar, não tivesse como se dispersar, Jesus Cristo nos ensina que a oração, uma vida de oração, requer exclusividade. Nós podemos e devemos orar em duplas, orar em grupos, nós devemos orar em vigílias de oração, devemos
ter os nossos momentos de oração coletiva, mas nós precisamos entender uma coisa. A vida de oração, a relação que Deus deseja ter com você, comigo, através da oração, é uma relação exclusiva. A intimidade que Deus deseja ter com você e comigo na oração é uma intimidade que nós não podemos ter com nenhuma outra pessoa. Não são poucas as vezes em que a Bíblia diz que Jesus se retirou para orar. No batismo de Jesus, ele passou 40 dias lá no deserto, orando ao Pai, jejuando. A palavra de Deus diz que ele retirou-se para o deserto. Esse texto nos diz que ele retirou-se para um lugar deserto. O texto bíblico que fala para nós sobre o momento que antecedeu a escolha dos apóstolos, a Bíblia diz que Jesus foi para um lugar à parte, foi para o monte, e ali passou uma noite inteira orando ao Pai. No Getsêmani, a Bíblia Sagrada nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele dirigiu-se, foi para o Getsêmani com um grupo de discípulos, chegando no lugar em que eles costumavam repousar ali, meditar. Ele deixou o grupo maior de discípulos à parte, depois pegou a Pedro, Tiago e João, foi um pouco mais adiante, chegando em determinado lugar, ele deixou ali Pedro, Tiago e João e disse: fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Com isso, Jesus nos ensina que a oração requer exclusividade. Em nossa particularidade com Deus, nós precisamos buscar um relacionamento singular, um relacionamento exclusivo com o Senhor nosso Deus. Do contrário, vocês e eu jamais seremos bem-sucedidos em uma vida de oração. Muitas vezes vocês e eu vamos para o nosso lugar de oração, mas mesmo estando distante de pessoas, a nossa mente carrega consigo as pessoas que fisicamente nós deixamos em determinados lugares. As preocupações, os anseios, quando na verdade nós deveríamos estar ali por inteiro, estar ali com todo o nosso ser. A Bíblia Sagrada diz assim, Deus em sua santa palavra, falando sobre este assunto, oração, Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes, a sua vida e a minha vida de oração tem se tornado algo insípido, algo sem sabor, justamente porque vocês e eu não temos, em muitos momentos, considerado a oração como sendo algo exclusivo. Um momento entre você e Deus. O seu sentimento ali naquele momento de oração não deveria se dispersar para outro lugar a não ser a pessoa de Deus. Vocês e eu estarmos focados em Deus, na grandeza de Deus, na beleza de Deus, na bondade de Deus, na santidade de Deus, na misericórdia de Deus, e depois de usufruirmos de tudo isto, aí sim, colocarmos na presença do Senhor os nossos anseios, os nossos medos, as nossas petições, e dessa forma, certamente, nós desfrutaríamos daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta como promessa lá em Mateus capítulo 11, a partir do 28. Quando ele olhou para aqueles que estavam aflitos e disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem o poder de nos aliviar. E Ele o faz quando nós nos colocamos com exclusividade em Sua presença para uma relação singular com Ele e adoramos a Ele, depositamos plenamente a nossa confiança nele, e desta forma nós saímos revigorados da presença daquele que é o Todo-Poderoso, da presença daquele que nada lhe foge ao controle.
Nesta tarde eu gostaria de motivar você a cultivar em sua vida de oração. Invista tempo em sua vida de oração. Dedique-se mais. Talvez antes você justificasse que não se dedicava tanto à sua vida de oração por não ter tempo. Mas eu acredito que a maioria daqueles que estão me ouvindo neste momento, hoje, nesse presente tempo de quarentena, estão tendo mais tempo do que o que tinham antes da quarentena para iniciarem a sua vida de oração, o cultivo de sua vida de oração. Se você quiser ter de fato uma vida espiritual autêntica, você precisa ter uma vida de oração. Mas é preciso que você não esqueça que vida de oração requer, em primeiro lugar, empenho. Em segundo lugar, prioridade. E em terceiro lugar, exclusividade. Lembre-se que oração é muito mais que uma conversa com Deus. Oração é um ato de dependência da pessoa de Deus. É uma relação dependente da pessoa de nosso Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Nós vamos, nesse momento, louvar o nome do nosso Pai Celestial. E eu convido a você a cantar juntamente conosco. Nós agora falamos de oração e nesse momento nós vamos cantar uma música que ela é uma oração. Convido você a cantarmos juntos. A ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio e da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus,
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final de mais uma live vespertina da primeira igreja presbiteriana de Pau dos Ferros. Eu quero aqui agradecer a sua participação, agradecer o seu companheirismo aí dominicalmente. Você tem nos acompanhado e participado das lives juntamente conosco. E a sua participação é de grande importância. Primeiro porque quando você faz isso, você se une conosco com o propósito de louvar a Deus. Segundo porque quando você faz isso, você está valorizando algo que está sendo feito com o propósito de abençoar a sua vida e muitas outras vidas que nós temos alcançado por aí afora. Então eu quero lembrá-los, com a graça de Deus, próximo domingo estaremos aqui de novo, gravando mais, fazendo mais uma live, né? Fazendo mais uma live de adoração ao nosso Deus. Nós faremos uso desta live para proclamar o Evangelho de Cristo. Convido você a nos ajudar no processo de divulgação de nosso canal do YouTube. Nós precisamos ter um bom número de inscritos para que assim possamos chegar a muitas outras pessoas com a palavra de Deus. Mas vamos orar nesse momento. Deus, nós te agradecemos por este tempo de louvor e adoração do teu santo nome. Te agradecemos pelas vidas, pelas famílias e te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor continue nos sustentando com as tuas poderosas mãos. Te pedimos que nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a você que nos assiste, um grande abraço aos irmãos da primeira igreja presbiteriana aqui na cidade de Pau dos Ferros, também irmãos e amigos de outras denominações evangélicas aqui da cidade e de fora da cidade. Quero abraçar os nossos irmãos e irmãs aí que nos assistem ao vivo na cidade de São Paulo, em Fortaleza, muitas pessoas queridas aí em diversas cidades que têm sido assim companheiras nossas aqui das lives nas tardes de domingo. Um grande abraço e até a nossa próxima live, se o Senhor Jesus nos permitir.